Iniciando a fase 5 do nosso universo DC, temos as consequências da guerra contra Darkseid. Recapitulando, tivemos muitas mortes de heróis, vilões e anti-heróis. Tivemos também supostas mortes, como a do Superman e Supergirl. Tivemos a morte do nosso Lanterna Verde John Stewart, e aqui no pós-crédito tivemos a revelação do novo portador do anel, que é o mais famoso Lanterna Verde, e aqui, após esse resumo, começamos a fase 5 com o pé direito. Titãs, Contrato de Judas. Aqui temos o segundo filme da nossa equipe de heróis, agora com a Liga da Justiça desmembrada e o mundo com muitas perdas. A equipe Titãs vem com o intuito de dar esperança e proteger o mundo na ausência da maior equipe de heróis, que é a Liga da Justiça. Então, como não só a Liga, mas também a Sociedade da Justiça perderam muitos membros, os Titãs começam a recrutar mais membros por conta da alta demanda, até porque eles são heróis mundiais e têm que dar suporte no mundo todo. Aqui temos uma pequena participação do segundo Robin, Jason Todd, mas ele volta para Gotham e diz que não quer ficar na equipe. Então, o foco mesmo é nos novos integrantes que de fato ficam na equipe, que são Besouro Azul, um rapaz que tem nas costas um escaravelho alienígena super tecnológico, Terra, poderes que são baseados em geocinese e capacidade de manipular a terra e a rocha ao seu redor. E aqui temos como vilão principal o Exterminador, que conseguiu escapar nos eventos do último filme da Liga com a guerra contra Darkseid. E o foco central aqui é a equipe, que é a Nova Esperança, mas tem um traidor entre eles, e aqui vai a história do nosso filme. O papel da Terra. Terra é apresentada como uma nova integrante com poderes de controlar rochas e solo. Insegura e traumatizada, ela encontra nos Titãs um lar, mas secretamente mantém um relacionamento manipulador com o Exterminador. Ela está infiltrada na equipe para fornecer informações ao vilão. O plano do Exterminador. Com a ajuda da organização Colmeia, o Exterminador planeja capturar os Titãs, roubar suas habilidades e usá-los como armas. Ele se aproveita da fragilidade emocional de Terra, fazendo-a acreditar que só ele confia nela de verdade. Temos então a queda dos Titãs. Com as informações fornecidas por Terra, o Exterminador sequestra cada um dos heróis e os entrega à Colmeia. Terra finalmente revela sua traição para a equipe, em especial para Mutano, que confiava nela romanticamente. A redenção e final. Quando o plano da colmeia começa a dar errado, Terra percebe que foi usado o tempo inteiro. Dominada pela raiva e culpa, ela vira seus poderes contra o Exterminador e acaba causando um desmoronamento que a mata, sacrificando-se para salvar os Titãs. No final, os jovens titãs se reerguem e a história fecha com foco na importância de confiança, união e consequências de manipulação emocional. O Exterminador é capturado e preso pelos titãs, assim como a organização Colmeia é finalizada. E aqui a gente tem um ponto muito bom, que essa história é tão boa, não só porque é uma história de traição, confiança, mas é porque envolve também a equipe dos titãs, que é uma equipe bem mais jovem, com adolescentes para adultos. E isso deixa tudo mais pesado e muito mais massa. Continuando o nosso universo, temos o segundo filme do Flash, Flash, o último velocista. Então, temos o segundo filme do Flash, onde o vilão principal dessa vez é o Flash Reverso. E aqui é um filme feijão com arroz, mas é mais para a gente lembrar da ameaça que é o Flash Reverso e preparar terreno para finalizar o nosso universo com Flashpoint no futuro. E quem manja sabe do que eu estou falando. De qualquer maneira, nesse filme, Flash fica bem abalado vendo que foi o Flash Reverso que matou a mãe dele e toda essa trama. No final, ele é derrotado, fica numa prisão dentro da força de aceleração e Flash segue com seus problemas e pensando em suas perdas e também nas vidas que ele não conseguiu salvar na guerra contra Darkseid. Lembrando que no nosso filme da Liga da Justiça contra Darkseid, quando o Darkseid ativa o controle mental com a equação ativada, o Flash não é afetado e ele tenta salvar todo mundo. Mas não dá para salvar todo mundo.
Temos então o terceiro filme do Aquaman para fechar a trilogia Aquaman, Herança de Atlantis. Temos o primeiro ato com o rei solitário, Atlantis sem herdeiros. Após anos de paz instável, Arthur governa sozinho, sem Orme e sem seu principal inimigo. O trono parece mais pesado do que vitorioso. Mera governa ao lado dele, mas o relacionamento está desgastado pela pressão, decisões difíceis e lutos não resolvidos. Temos então alguns sinais antigos retornando. Exploradores encontram pilares gigantes semelhantes a ossos emergindo do fundo do oceano, entre eles símbolos de um reino não catalogado nos registros atlantes. Mera leva Arthur ao local e ele sente algo estranho. Ele não consegue se comunicar com nenhuma forma de vida ali, como se o oceano estivesse morto naquela área. O mensageiro. Um sobrevivente encontrado entre os pilares murmura repetidamente. Ele volta, o primordial volta. Antes de morrer, ele entrega um artefato cúbico feito de conchas fossilizadas. Dentro dele há um mapa impossivelmente antigo, bem anterior à história Atlante. E aqui temos o reino antes do mar. Temos a investigação. Conselheiros revelam a lenda perdida. Antes dos sete reinos, antes de Atlan, existiu Vorka, o primeiro oceano, um império que reinava sobre toda a vida marinha. Seu rei era Korvac, o primeiro soberano. O ser que não nasceu, foi criado pelo próprio mar. Atlan o derrotou, selando-o no abismo de Talgora. Mas agora os pilares indicam que um selo está rachando. A guerra espiritual. Arthur percebe que suas habilidades começam a falhar. Ele ouve vozes que não reconhece. Sente dor tentando se comunicar com peixes. Às vezes vê a água ficar negra por um segundo. O oceano está dividindo sua consciência entre Arthur Curry e o antigo título Atlante, uma preparação involuntária para a chegada de Korvac. E aqui temos um antagonista verdadeiro. Korvac desperta parcialmente como uma forma espectral gigantesca, com múltiplos olhos bioluminescentes. E aqui a gente vê que esse Korvac, na verdade, é o que havia dado poder ao Arraia Negra no segundo filme. Então, de fato, ele teve o seu retorno agora, nesse terceiro filme. Ele fala diretamente na mente de Arthur: Filho do segundo mar, devolva-me o trono que usurparam. Ele não quer destruir Atlantis, quer governar através de Arthur. E aqui temos o ato 3, o preço do trono, o plano de Korvac. O primeiro soberano explica, ele quer renascer em corpo físico usando Arthur como âncora. A cada dia, Arthur perde mais controle sobre seus poderes e até sobre suas emoções. Korvac promete estabilidade, poder infinito e paz entre os reinos, mas sob domínio absoluto. Mera percebe que Arthur está sendo lentamente possuído. Atlantis entra em pânico. Sem Orme e sem a Rainha Negra, não há liderança alternativa. Orme foi morto na luta contra Darkseid e havia alcançado sua redenção, então basicamente ele seria o herdeiro, podemos dizer assim, já que o filho de Arthur ainda é muito novo. Então alguns conselheiros querem depô-lo preventivamente, né? Outros querem segui-lo, acreditando que Korvac é um deus legítimo. O reino então se divide. Temos então a decisão. Arthur vê que se ficar em Atlantis, Korvac o consumirá e dominará o oceano inteiro. Então ele toma a decisão mais dolorosa de sua vida. Ele diz que não pode ser rei e sê-lo ao mesmo tempo, mas pode morrer como rei para evitar que outro morra. Arthur então decide se sacrificar para impedir a encarnação de Korvac. Mera tenta impedir, mas aceita o destino quando percebe que não existe alternativa. E aqui temos o final épico, o ritual. Arthur navega até o abismo de Talgora e enfrenta Korvac em sua forma completa. A batalha é mais mental que física, ondas psíquicas, ilusões, memórias deformadas, tentativas de controle. Arthur percebe que não pode vencê-lo lutando. Só pode fazer o mesmo que Atlan fez, tornar-se o selo. E aqui temos o sacrifício. Arthur se rende voluntariamente ao mar primordial, oferecendo sua própria vida como âncora do novo selo. Korvac é puxado de volta e aprisionado. O corpo de Arthur afunda, e a água do abismo se fecha sobre ele. Temos então o silêncio, o legado, sem rei,
sem Orme, sem Arraia Negra, sem Atla, sem ninguém. Mera se torna rainha de Atlantis. O filme termina com ela segurando o filho e simplesmente olhando para o trono vazio. E temos aqui um último momento, né? O oceano sopra um murmúrio muito fraco. Ainda estou aqui. A cena final mostra Arthur vivo, mas transformado, agora parte do próprio oceano como uma entidade de equilíbrio. Aquaman renasce, mas não como rei, como guardião espiritual do mar. Temos então Mulher Maravilha, Laços de Sangue, fechando também a trilogia da Amazona, que é a maior heroína de todos os tempos. Temos então o primeiro ato, que é a pós-guerra contra Darkseid. Após a vitória sobre Darkseid, Diana Prince está longe de estar recuperada. Ela venceu, mas perdeu demais, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Carrega no corpo cicatrizes que não cicatrizaram de fato, e na mente pesadelos que não cessam. Mesmo assim, o mundo ainda precisa dela, e ela volta a atuar como Mulher Maravilha, mesmo sabendo que está longe do seu auge e não está 100%, muito longe disso. Ela esconde exaustão, dor e dúvidas, e é exatamente isso que as vilãs enxergam. Temos então o surgimento da Aliança Sombria. As vilãs, percebendo que Diana está enfraquecida, formam uma aliança inédita. Doutora Veneno, que havia aparecido no primeiro filme, conseguiu se manter viva da Primeira Guerra Mundial até os dias de hoje com sua inteligência, mantendo medicamentos e todas essas coisas científicas. Temos também Giganta, Doutora Cyber, Silver Swan e, observando tudo das sombras, Mulher Leopardo. O objetivo do grupo não é derrotar Diana, é matá-la de uma vez por todas, destruir seu legado e provar que até deuses sangram. Temos então um ataque coordenado. Diana começa a ser atacada de maneira estratégica. Silver Swan ataca emocionalmente, usando gritos sônicos que afetam as memórias de Diana. Giganta tenta esmagá-la fisicamente em emboscadas brutais. Doutora Veneno envenena fontes de água e manipula civis contra ela. Doutora Cyber sabota tudo digitalmente, expondo identidades e manipulando mídia. Cada ataque a desgasta mais. Ela percebe que não é um ataque isolado, é uma caçada. O preço de ser um símbolo. Diana tenta pedir ajuda a aliados, mas muitos estão dispersos após a guerra contra Darkseid. Ela está sozinha. E isso é justamente o plano das vilãs. Silver Swan chega a dizer: "A guerra te quebrou, Diana. Nós só vamos terminar o que Darkseid começou." A revelação da vilã final. Durante uma batalha em um depósito abandonado, todas as vilãs atacam juntas. Diana derrota algumas, outras fogem, mas então surge a verdadeira líder da aliança, Mulher Leopardo. Não a versão controlada, não a versão humana, mas a versão primitiva, selvagem, monstruosa, resultado de um ritual que a tornou ainda mais poderosa após a guerra. Mulher Leopardo sempre teve inveja do status de Diana como deusa viva. Agora ela quer provar que um predador perfeito derrota qualquer divindade. A luta sangrenta e selvagem começa. A batalha final não é elegante, é sangrenta, visceral, brutal. Diana perde a espada, o laço é rasgado. Mulher Leopardo ataca com velocidade animal e ódio puro. Sangue aparece dos dois lados, arranhões profundos, mordidas, cortes. Diana, mesmo fraca, luta com tudo. Ela percebe que não está apenas enfrentando uma vilã, está enfrentando a personificação de tudo que ela tem medo de se tornar depois da guerra, um monstro ferido, movido pela dor. Temos então a virada emocional. No auge da luta, a Mulher Leopardo quase mata Diana, mas Diana agarra o rosto dela e diz: "Eu não vou morrer hoje, Bárbara, não por você, não pelo ódio que você abraçou." Mulher Leopardo hesita por um segundo e é esse segundo que permite Diana virar o combate. No final, Diana vence, mas não mata. Ela domina a Mulher Leopardo, quebrando o ciclo de violência e mostrando que ainda é guiada pela compaixão. Continuando o nosso universo, temos o lançamento de Supergirl Planeta Arena. Supergirl Planeta Arena é o segundo filme
E aqui mostra que a Supergirl foi parar num planeta onde é dominado por Mongul e os habitantes são tratados como gladiadores. Por estar longe do Sol amarelo há um tempo, ela não está com sua força total. Mas aí temos várias lutas, inclusive ela luta contra Mongul na batalha final e consegue libertar o planeta da ditadura. No final, consegue contatar o Caçador de Marte e informar que vai passar pelo Sol amarelo e logo em seguida vai continuar viajando para outros planetas com o intuito de libertar planetas de outros tiranos. Temos então Esquadrão Suicida 3, Acerto de Contas. Fechando também a trilogia do Esquadrão Suicida, aqui temos um live action bem fiel à animação, só que sem a participação do Flash Reverso. Com a liderança de Rick Flag Sr. e com algumas mudanças nos antagonistas, aqui centralizamos de fato o Wendell Savage, porém, no final temos a morte e uso do cartão pelo pistoleiro, que morre, mas usa o cartão mágico para ir para o paraíso. Após isso é entregue para Amanda Waller e a missão do esquadrão é concluída. Aqui eu não me aprofundei muito, mas você pode assistir a animação na HBO Max e vale muito a pena. Vou deixar a capinha aí para você pesquisar e assistir, para também eu não ficar falando muito mais do mesmo e o vídeo ficar muito grande sem necessidade. Temos então The Batman Parte 3, Morte em Família. Aqui temos uma cena inicial mostrando como Coringa escapou do Arkham durante a guerra contra Darkseid. O controle mental da equação antivida não afetou a mente diabólica do Coringa e fez com que ele tivesse liberdade de matar vários presos, inclusive trabalhadores, para sair de Arkham. Esse filme fecha a trilogia também de The Batman e logo em seguida corta para os dias atuais, mostrando Batman trabalhando com seu novo pupilo Jason Todd, que já havia sido introduzido no filme do Robin, acho que na fase 3 ou na fase 4, não lembro. Vemos eles pegando bandidos menos importantes e aqui temos a fiel adaptação de Batman Morte em Família. Eu também não vou entrar muito em detalhes, mas resumidamente nesse filme o Coringa assassina o Robin e aqui, dando um extra no filme, o Batman surta e quebra todos os dentes do Coringa. E assim ele passa a usar, também justificando e iniciando aquele uso daqueles dentes prateados que vemos ele usando no filme original do Esquadrão Suicida de 2016. E aqui, basicamente o Batman mantém o controle, segue o código moral dele, prende o Coringa em Arkham e basicamente o filme termina triste, escuro e também sem esperança. Batman finaliza o filme com um monólogo triste, mas exaltando que vai seguir honrando o Robin, Jason Todd. E no funeral vemos caras conhecidas como Dick, Barry, Caçador de Marte e outros dando apoio ao Homem-Morcego de maneira disfarçada, é claro. Temos então o lançamento de Lanterna Verde, Primeiro Voo. Temos aqui o primeiro ato que é o Último Anel, a abertura, Cicatrizes de Guerra. Após a devastadora guerra contra Darkseid, o universo ainda está instável. Tropas da Tropa dos Lanternas Verdes são reduzidas, muitos setores sem guardiões, e a morte de John Stewart deixou um vazio imenso, especialmente no setor 2814, que é onde a Terra fica. Hal Jordan, piloto de teste, sobreviveu à guerra na linha de frente, mas saiu dela ferido física e emocionalmente. Ele convivia com a culpa de não ter conseguido ajudar mais na última missão. Vemos ele também no filme da Liga da Justiça que escrevemos. Temos então um chamado. Após a morte de John, o seu anel vai para perto de Hal Jordan, que passa a ser seu guardião. Sem entender o que acontece, Hal é teletransportado para Oa, muito enfraquecida. Temos aqui a pré-guerra e pós-guerra. Os lanternas estão em clima tenso, os guardiões estão divididos, moral baixa, muitas perdas ainda recentes. Hal chega como um humano indisciplinado e muitos questionam se ele é digno. Inclusive Sinestro, que conseguiu manipular todo mundo com seu poder. E basicamente agora é um dos líderes aqui. Sinestro, que já era visto como um lanterna verde rígido e autoritário, tornou-se ainda mais extremo após a guerra. Ele acredita que a tropa deveria governar pela força para evitar novas ameaças. Hal é colocado sob treinamento rápido e intensivo, pois a tropa está desfalcada. Sinestro se oferece para treiná-lo, alegando que conhece Stuart e que quer testar se esse humano realmente presta. Na verdade, ele só quer avaliar Hal como possível ameaça aos seus planos.
Temos então o nascimento da ameaça amarela. Mentor e carrasco, Sinestro treina Hal de forma brutal, física, psicológica e emocional, tentando quebrá-lo, mas Hal demonstra determinação inabalável e criatividade. Qualidades que irritam Sinestro, mas chamam a atenção de Kilowog e outros lanternas. O segredo de Sinestro. Hal descobre que Sinestro tem um exército secreto em seu setor, bases clandestinas, técnicas de interrogatório proibidas, e está estudando uma energia desconhecida, a energia amarela. Os guardiões ignoram, fingem não ver. Temos então a queda final, quando Hal segue Sinestro escondido, ele testemunha a verdade chocante. Sinestro não quer apenas proteger o universo, ele quer controlá-lo. Ele se alia às entidades responsáveis pela energia do medo e cria o primeiro anel amarelo. Hal tenta alertar os guardiões, mas Sinestro aparece primeiro e o acusa de traição. Hal é temporariamente preso, o que Sinestro usa como oportunidade para lançar sua rebelião. Temos então A Noite é Amarela, o ato 3, Guerra em Oa. Sinestro retorna com sua tropa do medo, uma força inicialmente pequena, mas altamente preparada e fanática. Oa entra em colapso. Kilowog liberta Hal dizendo: Stuart acreditava em você, agora é sua vez de acreditar. Hal veste o anel novamente e parte para a batalha. Batalha de ideologias. O combate final é intercalado por diálogos fortes. Sinestro fala que a guerra provou que a esperança é frágil, só o medo mantém a ordem. Hal responde perguntando e afirmando: se você governa pelo medo, ninguém está seguro. Nem você, não é? Duelando com o medo. No duelo final, Sinestro usa os medos mais profundos de Hal, o trauma da guerra, a culpa pela morte de Stuart e a sensação de não ser digno. Hal quase sucumbe, mas lembra do legado de John Stewart, alguém que ele só conheceu pela televisão ou vendo dando palestras, alguma coisa assim, já que ele era um herói mundialmente conhecido. E aqui temos então com uma construção de força de vontade no estilo anime, épico, enfim. Hal sobrecarrega um anel, cria uma explosão de luz verde que destrói temporariamente o anel amarelo de Sinestro. Vitória? Sinestro é derrotado, mas não morto. Antes de ser aprisionado, ele avisa: vocês não entenderam nada, o medo não é uma arma, é um exército e eles virão. Deixando um gancho para a tropa Sinestro completa no futuro. Temos então o epílogo, o novo lanterna do setor 2814. Hal recebe a aprovação dos guardiões, mesmo sendo rebelde, emocional e humano demais. Ele é oficialmente o novo lanterna verde do setor. O último diálogo é com Kilowog. Kilowog diz: John Stewart ficaria orgulhoso. Agora cala a boca e vamos trabalhar. O filme termina então com Hal Jordan patrulhando o espaço oficialmente como Lanterna Verde. E aqui temos também The Batman, parte 4, Capuz Vermelho. A história começa com um trauma do passado. Jason Todd, o segundo Robin, é brutalmente assassinado pelo Coringa após ser capturado em uma emboscada. Batman chega tarde demais, encontrando apenas as ruínas e o corpo de Jason, o que o marca profundamente. Isso vimos no filme anterior, no terceiro para ser exato. Anos depois, Gotham passa por uma onda de violência diferente. Surge um vigilante misterioso e letal conhecido como Capuz Vermelho. Ele combate o crime, mas com métodos radicais. Mata criminosos, controla o tráfico de drogas e tenta impor sua própria ordem. Ao mesmo tempo, ele desafia diretamente os chefes do submundo e até o próprio Batman. Batman investiga a identidade desse novo inimigo, inicialmente acreditando que ele possa ser alguém treinado por ele, principalmente pela forma como luta, se move e conhece suas estratégias. Enquanto isso, Capuz Vermelho passa a sabotar Máscara Negra, um dos maiores criminosos de Gotham. Batman descobre pistas que apontam para uma verdade chocante. O Capuz Vermelho é Jason Todd, ressuscitado através do Poço de Lázaro pela Liga dos Assassinos. O trauma da morte e a influência do poço deixaram o Jason mais violento, instável e obcecado com o Coringa. No confronto final, Jason força Batman a escolher: matar o Coringa ou matar Jason para impedir que ele cometa assassinato. O confronto emocional é intenso. O Jason quer que Batman vingue seu assassinato, algo que Batman se recusa a fazer, não por falta de amor, mas por seus princípios.
A luta termina sem uma resolução definitiva. Jason desaparece, o Coringa é preso novamente e Batman fica emocionalmente abalado, revivendo a culpa de ter falhado com seu parceiro. Temos então Homem de Aço, o retorno. Finalmente vamos ter o retorno do maior herói de todos que estava desaparecido e sem aparecer desde a guerra contra Darkseid. Ele havia sido sugado pelo buraco negro causado pela explosão do corpo de Darkseid e até então ninguém mais o tinha visto. Superman acorda num planeta em chamas, sem água, sem comida, com um solo bastante prejudicado e uma quantidade grande de vulcões, enfim. Ele levanta e podemos ver que ele está bem ferido, com seu traje rasgado e acabado. Ele tenta voar e percebe que está sem poderes. Olha para cima, o sol está vermelho. Ele continua andando até que é atacado por um grupo de insetos gigantes. Superman sem poderes luta, se fere, mas consegue matar esses insetos. Uma sombra surge e se aproxima. Saindo da fumaça, o rosto é revelado. Vandal Savage. Ele conversa com o Superman e diz que esse planeta é a Terra e que logo depois que houve a guerra contra Darkseid, muitos eventos ocorreram e ele conseguiu destruir metade da Terra, colocar seu plano em prática, alterar a química do Sol, que fez com que todos os humanos morressem. Ele diz que vai ajudar o Superman a voltar para o passado para impedir ele. Então aqui temos Superman e Savage trabalhando juntos. Superman usa uma espada e aqui temos boas cenas de ação na jornada até a máquina que vai fazer com que o Superman volte. No final, Savage fala: "Vá, Superman, e me impeça." Superman volta para o presente e aqui ele ainda está fraco, mesmo assim ele consegue recuperar um pouco dos seus poderes e impedir os planos de Savage, destruir todos os planos e prender o vilão. Ele decide voltar para a Fortaleza da Solidão. Enquanto se recupera, chega Lex Luthor com a Engenheira e Ultraman. E aqui vamos ter basicamente uma mistura de tudo isso que eu falei com o filme novo de James Gunn que lançou esse ano, só que mantendo nosso elenco e com essas mudanças focando só no Homem de Aço, sem Krypto e Supergirl ou a Gangue da Justiça. Mas vamos manter o mesmo enredo com o Metamorfo preso e todo aquele confronto. No fim, nosso Homem de Aço derrota a Engenheira e o Ultraman. Prende Lex Luthor, que havia sido solto porque ajudou na luta contra Darkseid, mas não demorou muito e ele já voltou agora para a cadeia. Mas antes disso, ele destrói a Fortaleza da Solidão. Superman com o uniforme todo rasgado e barbudo salva o dia, se reencontra com a Liga da Justiça. Mulher Maravilha brinca, fala para ele ficar de barba e ele responde nem pensar. Após isso ele fica triste porque perdeu a Fortaleza da Solidão, porque era seu canto e sua conexão com Krypton. Ele tem um bom encontro com Lois e com seus pais na fazenda Kent. E aqui temos um novo uniforme, mais simples, com cueca e costurado pela sua mãe. Ele agradece e veste e aqui vemos ele salvando algumas pessoas e algumas crianças que elogiam seu uniforme. E após isso ele responde que foi sua mãe que fez. Temos então a esperança do mundo renovada. O maior super-herói da história retornando à ação, e o filme termina com o Superman em seu novo uniforme voando e indo em direção ao sol, com a música punk rock ao fundo. Temos Shazam 3, o retorno do Adão Negro. O filme começa de forma íntima e emocional, com o Superman e Shazam conversando no alto de Metrópolis, sentados em uma torre ou flutuando acima das nuvens. Clark age como um mentor experiente, dando a Billy conselhos sobre responsabilidade e escolhas difíceis, o peso do poder e o valor da compaixão. Praticamente uma conversa entre irmãos mais velhos. Billy ouve atentamente, tentando absorver tudo, ainda inseguro sobre seu papel como herói. Temos aqui o foco total em Shazam. Após essa abertura, a história passa a acompanhar exclusivamente Shazam. E o filme desenvolve a vida de Billy como adolescente órfão, tentando se equilibrar entre escola, vida normal e heroísmo, sua relação com a magia e com o mago Shazam, seus conflitos internos sobre não saber se é digno, a pressão de ser um campeão mesmo sendo apenas um garoto por dentro. Billy passa por testes espirituais, lutas menores, tenta entender os limites de seus poderes e começa a investigar estranhas perturbações mágicas que anunciam que algo terrível está chegando. Temos então o retorno do Adão Negro. A paz termina quando Adão Negro retorna após milhares de anos exilado.
movido por puro ódio, convicção, fanática e a crença de que só um campeão deve governar a Terra. E esse campeão é ele. Sua chegada é destrutiva e implacável. Ele começa a caçar Shazam imediatamente, acreditando que Billy é um intruso indigno que deve ser eliminado. Shazam enfrenta Adão Negro sozinho pela primeira vez e leva uma surra brutal. Billy foge por pouco e busca a orientação do mago, que revela a origem trágica de Adão Negro e o motivo do seu exílio. Temos então a batalha épica. Shazam retorna à luta, tentando impedir Adão Negro de devastar a cidade. A batalha é enorme, massiva e violenta, com trovões, magia ancestral e destruição digna de um clímax de filme foda. Mesmo evoluindo como herói, Billy ainda não é páreo para Adão Negro. Quando tudo parece perdido, o Superman surge do céu como um reforço inesperado. Ele não rouba a cena, apenas dá a Shazam a chance de respirar, se recompor e lutar com estratégia. Juntos, Superman e Shazam enfrentam Adão Negro em uma das lutas mais intensas já vistas envolvendo magia e força bruta. Temos então o duelo final. O duelo final, campeão contra campeão. Ao perceber que Superman está ocupado tentando salvar civis e conter danos, Shazam chama Adão Negro para um duelo direto, 1 contra 1. Um verdadeiro combate entre campeões do mago. A luta final é emocionante, trágica e cheia de respeito distorcido. No fim, Shazam derrota Adão Negro, mas não o mata. Em desespero e orgulho, Adão Negro decide ele mesmo encerrar tudo. Ele diz Shazam. E ao retornar à sua forma humana, seu corpo envelhece instantaneamente, virando pó diante de Shazam. Milhares de anos se acumulam em segundos, destruindo o homem que Adão Negro já foi. Billy observa a poeira sendo levada ao vento, dolorido, mas compreendendo o peso da escolha do vilão. E no fechamento, Superman retorna, coloca a mão no ombro de Billy e diz: "Você fez o que o verdadeiro herói faz, manteve sua humanidade." Billy sorri, cansado, mas finalmente seguro do tipo de campeão que deseja ser. Temos então aqui o filme Flash, ponto de ignição. Temos então a abertura, o ataque dos vilões do Flash. A câmera abre em Central City em caos. 5 dos maiores inimigos do Flash, Capitão Frio, Mestre dos Espelhos, Onda Térmica, Mago do Tempo e Capitão Boomerang Jr. avançam em sincronia, coordenados como nunca. Por trás dessa união improvável, uma figura observa Elbart Towner, o Flash Reverso com seu sorriso cruel. Barry chega correndo, confiante, mas cai direto na armadilha. Explosivos, armadilhas temporais, campos de energia, tudo planejado para atrasá-lo. Towner aparece. Você nunca entende, Barry. Você só corre, mas nunca pensa. Antes que o pior aconteça, a Liga da Justiça chega inteira. Superman aparece destruindo um míssil antes que ele toque o solo. Mulher Maravilha intercepta o Capitão Boomerang com laço. Lanterna Verde prende 2 vilões numa prisão de luz. Batman salva Barry de uma explosão a centímetros do rosto. Cyborg e Aquaman neutralizam o arsenal explosivo escondido no prédio. Barry respira aliviado e a Liga ainda salva os próprios vilões quando Towner tenta detonar bombas presas a eles. Tudo acaba bem, ou parece acabar. Temos então a virada. Barry volta no tempo. No dia seguinte, Barry visita o túmulo da mãe. A ferida nunca fechou. O Flash Reverso planta a dúvida, como sempre. Temos aqui então o Flash Reverso ecoando na memória do Flash, né, falando: "Você corre tão rápido, Barry, mas nunca o suficiente para salvar quem realmente importa." Num impulso emocional e o maior erro da sua vida, Barry corre mais rápido do que nunca, rompe a barreira do tempo, volta ao dia que sua mãe morreu e salva. E assim o mundo inteiro quebra. O mundo Flashpoint. Temos aqui guerra entre Atlantes e Amazonas. Barry acorda numa realidade devastada. Aquaman lidera os Atlantes numa guerra sangrenta. Mulher Maravilha comanda as Amazonas com mão de ferro. Os dois reinos estão em conflito após a traição política entre Arthur e Diana, culminando em assassinatos e declarações de guerra. A Europa foi destruída pelo exército de Aquaman. A Inglaterra foi tomada pelas Amazonas. A Terra está à beira da extinção. E o pior, Barry não tem poderes. Temos então Batman do Flashpoint, Thomas Wayne. Barry procura Batman, mas encontra algo diferente. Thomas Wayne, brutal, alcoólatra, implacável. Nesse mundo, Bruce morreu naquela noite e o pai virou uma versão mais dura e violenta do Cavaleiro das Trevas.
A revelação é pesada, mas Thomas concorda em ajudar, apenas porque se Barry restaurar a linha do tempo, Bruce poderá viver novamente. A batalha final, Atlantis vs Amazonas. Cyborg, Barry e Batman tentam impedir o apocalipse. Eles reúnem aliados, mas quando o caos já tomou conta. O campo de batalha final é um massacre cinematográfico. Amazonas e Atlantis se chocam com violência pura. Aquaman e Mulher Maravilha lutam até a morte. Superman aparece magro, fraco, libertado do cativeiro militar, mas ainda assim salva Barry por instinto. Explosões, maremotos, magia e tecnologia se colidem. Então, no meio do inferno, o Flash Reverso aparece, vivo e rindo. Ele explica a Barry que ele criou toda essa destruição mexendo no tempo. Tudo isso é culpa sua, Barry. Eu só estou aqui para assistir você sofrer. Tawny o provoca até o limite, mas é Thomas Wayne quem dá o fim. Um tiro direto na cabeça do Flash Reverso. Thomas Wayne fala: acabe com isso, Barry, por favor, devolva meu filho. Temos então a restauração, a corrida final. Barry corre como nunca. Corre através das realidades quebradas do colapso temporal. Alcança a versão de si mesmo que salvou a mãe e o impede. A mãe morre novamente, o mundo se corrige, tudo volta ao normal. Temos então a cena final, a carta. Barry visita a Batcaverna. Batman está analisando arquivos quando Barry chega emocionado. Barry conta tudo o que houve e Batman entende e fala que é um presente e Barry ainda mantém as memórias com a mãe. Então Flash diz: eu tenho algo para você. Ele entrega um envelope que Thomas Wayne escreveu antes de desaparecer com sua realidade. Bruce lê, silêncio. Uma lágrima cai. Ele olha para Barry com gratidão verdadeira. Ele fala: obrigado, Barry. E assim, Flash volta a correr pelo mundo. E com isso, finalizamos nosso universo DC, que está pronto para um reboot ou para uma continuação. Eu tenho umas ideias para projetos futuros que seriam nova temporada de Pacificador, Liga da Justiça Brainiac, Caçador de Marte 2, Titãs 3, Sociedade da Justiça, Liga da Justiça Sombria 2, Liga da Justiça Deuses Entre Nós, né, que seria a adaptação de Injustice. Mas aí você decide se continua nesse universo ou cria histórias do zero com um novo universo e com um novo elenco, visto que mantivemos o elenco principal escolhido por Snyder, né, a partir de 2013, com pequenas alterações. Se você viu até aqui, não esquece de deixar aquele like e comentar sua opinião. Tamo junto e até o próximo vídeo. Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. 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 I did my best, it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool you. And even though it all went wrong, I'll stand before the Lord of Song with nothing on my tongue but hallelujah. 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 This guy's probably fought hundreds of thousands of other super beings on the other planets he's destroyed, right? And we have to assume he's won. I don't care how many demons he's fought and how many hells.
He's never fought us. Not us united.